Eu nunca vou esquecer o rosto da minha esposa no momento em que entramos naquela reunião de família. Foi ali, diante dos meus pais, da minha irmã e de quase todos os nossos parentes, que eu entendi que minha vida estava prestes a desmoronar. Chegamos cerca de 20 minutos atrasados porque Camila, como sempre, demorou demais para se arrumar. Na época, aquilo parecia apenas mais um atraso comum. Hoje, olhando para trás, eu sei que ela estava tentando ganhar tempo. Minha irmã, Marina, vinha falando havia meses sobre o novo namorado dela. Dizia que finalmente tinha encontrado um homem de verdade, alguém trabalhador, elegante, bem-sucedido e diferente de todos os outros homens que já tinham passado pela vida dela. Ninguém da nossa família ainda o conhecia, e ela estava ansiosa para apresentá-lo oficialmente. Quando cruzamos a porta da casa dos meus pais, em Campinas, vi Marina na sala, sorrindo, de mãos dadas com um homem que eu nunca tinha visto antes. Virei o rosto para comentar alguma coisa com Camila, mas parei na hora. Ela estava branca. Não era uma palidez normal, de calor ou nervosismo. Era medo puro. O tipo de medo que aparece quando alguém vê algo que jamais esperava encontrar. E, de certa forma, foi exatamente isso que aconteceu, porque o homem que estava ali, sorrindo ao lado da minha irmã, era o mesmo homem com quem minha esposa vinha se encontrando às escondidas havia meses. Eu ainda não sabia de tudo, mas estava prestes a descobrir da pior maneira possível. E acreditem em mim, antes de melhorar, essa história ficou muito mais humilhante. Camila e eu estávamos casados havia 11 anos quando tudo veio abaixo. Morávamos em Alphaville, na Grande São Paulo, numa casa confortável que compramos alguns anos depois do casamento. Eu trabalhava no mercado financeiro, cuidando de investimentos para uma empresa na região da Faria Lima, e minha carreira tinha crescido bastante com o tempo. Tínhamos uma vida estável, boas economias, uma carteira de investimentos que eu vinha construindo desde os meus 20 e poucos anos, e eu estudava a possibilidade de comprar um imóvel para alugar. Camila trabalhava com vendas na área farmacêutica. Era um emprego que exigia viagens frequentes, reuniões, eventos e visitas a clientes, mas também pagava muito bem. Juntos, ganhávamos o suficiente para viver com conforto. Não éramos milionários, mas não passávamos necessidade. Nunca tivemos filhos. Foi uma decisão tomada no começo do casamento, porque os dois queriam focar na carreira. Hoje, sinceramente, agradeço por não termos colocado crianças no meio daquela destruição. Os sinais estavam ali havia meses, mas eu estava ocupado demais, ou talvez confiante demais, para enxergar. Camila começou a ir à academia com muito mais frequência. No começo, achei bom. Depois vieram roupas novas, mudança no corte do cabelo, uma nova cor, perfumes diferentes e uma preocupação exagerada com a aparência. Eram aqueles sinais clássicos que qualquer pessoa lê na internet e pensa: se acontecer comigo, eu vou perceber na hora. Mas, quando acontece dentro da sua própria casa, quando a pessoa que está mentindo é alguém em quem você confia há anos, você procura explicações mais simples. Eu fiz exatamente isso. Também notei que ela ficou estranha com o celular. Antes, deixava o aparelho em qualquer lugar. De repente, passou a carregá-lo para todos os cômodos, sempre com a tela virada para baixo e uma senha nova. Quando perguntei, ela disse que era por causa do trabalho, por causa de novas regras de privacidade e dados de clientes. Eu acreditei, porque ela era minha esposa, e eu não queria imaginar que havia algo sujo por trás daquilo. O que mais me incomodava era a mudança no comportamento dela dentro de casa. Comigo, Camila parecia distante, fria, impaciente. Mas bastava surgir uma reunião, uma viagem ou qualquer compromisso fora, e ela mudava completamente. Era como se ficar comigo fosse um peso, enquanto qualquer desculpa para sair a deixasse viva de novo. Esse deveria ter sido o meu maior alerta. Mas eu preferia acreditar que era estresse. Enquanto isso, Marina não parava de falar sobre o namorado novo. Ela era 3 anos mais nova que eu e nunca tinha tido muita sorte no amor. Por isso, toda a família ficou feliz quando ela apareceu tão animada. Dizia que Rafael trabalhava com vendas de equipamentos hospitalares, que ganhava bem,
dirigia um carro bonito e a tratava como uma rainha. Minha mãe já falava em futuros netos, mesmo eles estando juntos havia poucos meses. Toda vez que eu conversava com Marina, ela tinha uma nova qualidade para contar sobre aquele homem perfeito. A única coisa estranha era que ela nunca postava fotos com ele nas redes sociais. Quando perguntei, ela disse que Rafael era discreto, que não gostava de expor a vida pessoal na internet. Naquele momento, pareceu normal. O que eu não sabia era que ele tinha um excelente motivo para se esconder. Ele estava enganando duas mulheres ao mesmo tempo. Minha irmã e minha esposa. Uma única foto teria destruído a farsa inteira. Meus pais faziam todos os anos um grande almoço de família. Iam tios, primos, sobrinhos, todo mundo. Era uma tradição simples, daquelas que parecem inofensivas até se transformarem no cenário perfeito de uma tragédia. Naquele ano, Marina avisou que levaria Rafael para apresentá-lo oficialmente. Ela estava nervosa. Mandava mensagens perguntando se eu achava que a família iria gostar dele. Eu dizia que sim, que todos o receberiam bem, e que eu estava feliz por finalmente conhecer o homem que a fazia sorrir daquele jeito. Camila, por outro lado, começou a agir de forma estranha alguns dias antes do almoço. Dizia que não estava se sentindo bem, que talvez fosse melhor faltar daquela vez. Eu respondi que não podíamos faltar justamente naquele dia, porque era importante para minha irmã. No fim, Camila aceitou, mas demorou tanto para se arrumar que chegamos atrasados. Hoje tenho certeza de que ela tentava adiar o inevitável. Talvez esperasse que Rafael já tivesse ido embora quando nós chegássemos. Mas ele estava lá. Entramos, eu vi Marina abraçada a ele, e logo depois vi o rosto da minha esposa. Camila parecia prestes a cair no chão. Segurou meu braço como se precisasse se apoiar. Quando perguntei se estava tudo bem, ela disse que estava apenas tonta, talvez por causa do calor. Mas então olhei para Rafael. Ele tinha a mesma expressão, o mesmo terror. Não era timidez. Não era surpresa normal. Era pânico. O rosto de um homem que tinha acabado de encontrar seu pior pesadelo. E o jeito como os dois se olharam por um segundo disse tudo. Não era o olhar de duas pessoas desconhecidas. Era o olhar de duas pessoas que se conheciam muito bem e que tinham acabado de perceber que a mentira estava em perigo. Ali, de pé na sala dos meus pais, cercado pela minha própria família, eu soube. Ainda não tinha provas, mas senti a verdade com uma força brutal. Marina, sem perceber nada, veio toda feliz nos apresentar. Pegou Rafael pela mão, trouxe-o até nós e disse, sorrindo, "Esse é o Rafael, o homem de quem eu tanto falei." Ele estendeu a mão para me cumprimentar, e eu juro que ela tremia. Apertei a mão dele, mas não consegui dizer nada. Apenas o encarei, tentando entender o que estava acontecendo dentro da minha cabeça. Depois, Marina virou-se para Camila e a apresentou como se elas nunca tivessem visto aquele homem na vida. Camila levantou a mão e disse, "Muito prazer." A voz dela saiu fraca, trêmula, falsa. Foi ali que a minha suspeita virou quase certeza. Eles se conheciam. Conheciam-se bem demais. E os dois estavam fingindo. Em determinado momento, chamei Camila discretamente para um canto e perguntei se ela conhecia Rafael. Ela respondeu rápido demais. Disse que não, que nunca o tinha visto, e ainda perguntou por que eu estava dizendo aquilo. Falei da expressão dela quando entramos. Ela insistiu que tinha passado mal por causa do calor. Decidi não pressionar ali, porque não queria criar uma cena na casa dos meus pais. Mas passei o resto do almoço observando os dois. E quanto mais eu observava, mais claro tudo ficava. Eles não se olhavam. Nem uma vez. Em qualquer reunião, as pessoas se olham por educação, por acaso, por distração. Mas Camila e Rafael evitavam qualquer contato visual com um esforço quase teatral, como se um único olhar pudesse entregar tudo. Naquela noite, quando voltamos para casa e Camila foi dormir, comecei a investigar. Não é algo de que eu me orgulhe, mas eu precisava saber a verdade. Verifiquei os extratos dos nossos cartões e encontrei cobranças em hotéis caros. Diárias de 700,
900, até mais de R$ 1.000, quase sempre em datas em que ela dizia estar viajando a trabalho. Comparei essas datas com o calendário profissional que ela compartilhava comigo, e as cidades não batiam. Ela dizia que estava em Belo Horizonte para uma convenção, mas a cobrança aparecia em São Paulo. Dizia que tinha reuniões em Curitiba, mas o pagamento vinha de um hotel a poucos minutos da nossa casa. Também encontrei jantares em restaurantes onde nunca fomos juntos, compras em joalherias e gastos que ela nunca mencionou. Nosso dinheiro estava sendo usado para alimentar aquela traição, enquanto eu continuava acreditando que tinha um casamento sólido. Imprimi tudo e guardei numa pasta, porque, no fundo, eu já sabia que precisaria daquelas provas. O mais doloroso não foi descobrir que minha esposa me traía. O mais doloroso foi perceber que eu teria que contar para minha irmã que o namorado perfeito dela também estava dormindo com a mulher do próprio irmão. Liguei para Marina no dia seguinte e pedi que ela se encontrasse comigo para tomar um café. Disse que precisava falar sobre algo sério. Ela chegou sorrindo, provavelmente achando que eu queria elogiar Rafael ou comentar como ele tinha sido simpático no almoço. Mas, quando me sentei diante dela e expliquei o que eu suspeitava, nunca vou esquecer a mudança no rosto dela. Primeiro veio a confusão. Depois, a raiva. Depois, a dor. Tudo em poucos segundos. No começo, ela não acreditou. Disse que tinha que haver um engano, que Rafael jamais faria aquilo. Então mostrei os extratos, as cobranças dos hotéis, os recibos dos restaurantes e, por fim, uma prova que tornou tudo impossível de negar. Uma das compras na joalheria coincidia com um colar que Camila tinha começado a usar recentemente. Marina reconheceu o modelo na hora, porque Rafael tinha dado a ela um colar idêntico. Aquele homem nem se deu ao trabalho de escolher presentes diferentes. Estava comprando as mesmas joias para as duas mulheres, como se elas fossem peças repetidas do mesmo jogo. Marina começou a chorar ali mesmo, no café. Eu a abracei, mas também estava destruído por dentro. Nós dois fomos humilhados pela mesma pessoa, de maneiras diferentes. Depois daquele dia, montamos um plano. Marina disse a Rafael que precisaria viajar a trabalho durante o fim de semana. Ela sabia que isso o deixaria livre para procurar Camila. Eu disse à minha esposa que teria uma conferência em Porto Alegre e que ficaria fora até segunda-feira. Lembro muito bem da forma como ela tentou esconder um sorriso quando ouviu aquilo. Foi uma das coisas mais nojentas que já vi. Naquele fim de semana, Marina e eu ficamos vigiando minha própria casa como se fossemos investigadores particulares. E, exatamente como esperávamos, por volta das 7:30 da noite, o carro de Rafael apareceu na entrada. Camila abriu a porta e se jogou nos braços dele na varanda, sem hesitar, sem culpa, sem medo. Marina gravou tudo de dentro do carro, chorando em silêncio, com o celular na mão. Esperamos mais algumas horas, até termos certeza de que havia provas suficientes. Então saí do carro, caminhei até a porta da minha própria casa, abri com minha chave e entrei com minha irmã logo atrás. Eles estavam no sofá da sala. A expressão dos dois quando nos viram entrar é uma imagem que nunca vai sair da minha cabeça. Camila ainda teve a coragem de dizer: "Não é o que parece." Foi uma frase tão absurda que quase deu vontade de rir. Eu apenas respondi que ela guardasse as mentiras para o advogado. Na semana seguinte, dei entrada no divórcio e contratei um dos melhores advogados de família da região. Não foi barato, mas, quando você tem patrimônio para proteger, não pode improvisar. Meu advogado analisou tudo com cuidado e explicou que o ponto mais importante não era apenas a traição, mas o uso do dinheiro do casal para financiar aquela relação. Hotéis, joias, jantares, viagens e presentes tinham sido pagos com contas conjuntas. Era dinheiro do casamento. Ele recomendou contratar um contador especializado para rastrear cada gasto. Quando somamos tudo, o valor passava de R$ 80 mil em poucos meses. O relatório mostrou cada cobrança, cada restaurante, cada hotel e cada compra feita durante aquela aventura. Havia muito em jogo: a casa, investimentos, reservas, contas de aposentadoria privada e outros bens.
Meu advogado defendeu que o dinheiro desperdiçado por Camila naquela relação deveria ser considerado na divisão final. Ela ainda tentou pedir uma compensação financeira, dizendo que eu ganhava mais do que ela. Mas ficou claro que ela havia mentido por meses, usado dinheiro comum, escondido viagens, inventado compromissos profissionais e traído o marido com o namorado da própria cunhada. Aquilo não a ajudou em nada. O processo foi encerrado cerca de 8 meses depois, o que foi até rápido para um caso daquele tamanho. O dinheiro que ela gastou foi levado em consideração no acordo. Ela recebeu menos do que esperava, perdeu vantagens que achava garantidas, e o pedido de compensação foi negado. Eu também troquei rapidamente o beneficiário do meu seguro de vida, algo que meu advogado me lembrou logo no começo. Muita gente esquece esses detalhes no meio do caos e acaba deixando o ex-cônjuge como beneficiário sem perceber. Eu não cometeria esse erro depois de tudo o que ela tinha feito. No fim, fiquei com a casa, com a maior parte das minhas economias, principalmente com a minha paz. Camila terminou com muito menos do que imaginava e com a reputação destruída no nosso círculo social. Rafael ainda tentou recuperar Marina depois que tudo veio à tona. Apareceu no apartamento dela com flores, dizendo que a situação era complicada, que tinha sentimentos pelas duas, que estava confuso. Minha irmã mandou ele desaparecer da vida dela e avisou que, se ele voltasse a procurá-la, tomaria medidas legais. Mais tarde, soube que Rafael também perdeu o emprego quando o escândalo começou a circular. A empresa dele não queria ser associada a alguém envolvido numa situação tão vergonhosa. A última notícia que tive foi que ele se mudou para outro estado, tentando recomeçar num lugar onde ninguém o conhecesse. Mas a verdade é que certas escolhas perseguem uma pessoa por muito tempo. As pessoas falam, as redes espalham, e nem todo o passado fica enterrado. Camila, por sua vez, tentou me culpar depois que o divórcio acabou. Saiu dizendo a conhecidos que eu nunca estava em casa, que ela se sentia sozinha, que o casamento já estava morto havia anos. Talvez alguém acreditasse nisso se ela não tivesse sido encontrada com o namorado da minha irmã dentro da minha própria sala. Ninguém comprou aquela versão. Quase todos os nossos amigos ficaram do meu lado quando souberam da história completa. Ela acabou voltando para a casa dos pais, porque, depois do acordo, já não conseguia manter o estilo de vida que tinha antes. Passou de uma casa confortável em Alphaville para o quarto onde dormia quando era mais jovem. É assim que termina alguém que destrói tudo por uma pessoa que, no fim, só estava usando a. Marina sofreu muito no começo, e eu entendo. Ela realmente acreditava que tinha encontrado um homem bom. Em vez disso, encontrou uma fraude. Mas, com o tempo, ela melhorou. Fez terapia, trabalhou a confiança dela e, cerca de um ano depois, voltou a sair com alguém. Hoje, está noiva de um homem que conheceu por meio de amigos, e desta vez fez questão de saber muito bem com quem estava se envolvendo antes de entregar o coração. Às vezes, brincamos dizendo que, pelo menos, atravessamos o inferno juntos. Não é exatamente engraçado, mas o humor ajuda a sobreviver a certas feridas. Depois de tudo, Marina e eu ficamos mais próximos. Existem dores compartilhadas que aproximam as pessoas de um jeito estranho, e a nossa foi uma dessas. Quanto a mim, estou muito melhor do que estava 2 anos atrás. Mantive a casa, continuei ampliando minha carteira de investimentos e finalmente comprei o imóvel para aluguel que eu estudava antes de tudo desmoronar. É curioso como perder alguém que não merecia estar ao seu lado pode acabar sendo uma das melhores coisas que acontecem na sua vida. Não estou em um relacionamento sério agora, e sinceramente estou bem assim. Depois de 11 anos com alguém que mentia olhando nos meus olhos, não tenho pressa nenhuma para confiar de novo. Mas estou feliz. Feliz de verdade. Mais feliz do que estive em muito tempo. Se aprendi algo com tudo isso, foi o seguinte: escute sua intuição. Quando algo parece errado, normalmente é porque algo está errado. Guarde provas, porque você nunca sabe quando vai precisar mostrar a verdade. E procure um bom advogado se tiver patrimônio para proteger, porque uma separação pode virar uma guerra complicada, e entrar nela despreparado é um erro enorme. A verdade sempre aparece,
às vezes da forma mais inesperada. A minha apareceu numa reunião de família, no exato instante em que minha esposa e o namorado da minha irmã se olharam e seus rostos contaram tudo sem que eles dissessem uma única palavra. E, se você está passando por algo parecido, quero que saiba que melhora. A dor não dura para sempre. A pessoa que traiu você terá que carregar as próprias escolhas pelo resto da vida. Isso não é karma. São consequências. E as consequências, cedo ou tarde, sempre encontram quem merece.